Muito boa noite. Cá estamos nós para o início desse nosso webinar. Serão 8 dias. Nós vamos falar de 7 portais, mas hoje eu não estou considerando o dia 1, estou considerando o dia 0. Então serão ao todo 8 dias. Nós estamos começando agora numa segunda-feira. Vamos encerrar na próxima segunda-feira. E nesses dias nós vamos falar desses 7 grandes portais, desses 7 grandes mistérios que são produtores de tudo aquilo que nós temos como potencial de construção. E aí nós vamos, aproveitar esse potencial para construirmos a nós mesmos. O pessoal tá chegando, tá falando aqui da minha conexão, pera lá. Bem, cá estamos nós. É isso, gente. Vamos aproveitar esse início aqui dessa nossa live, nesse nosso primeiro dia 0 do nosso webinar, do Caos ao Cosmos, 7 portais, 7 mistérios de cocriação. Vanete, minha linda, boa noite para você, cada uma que está entrando aí, muito boa noite. E vamos aproveitar para convidar as pessoas. Clica aí nesse aviãozinho aí, chama o povo para participar com a gente. Convida as pessoas que você acredita que vão tirar proveito desse nosso momento aqui. Convida para estar conosco. Bom, por que nós vamos trabalhar essa temática? Qual que é o sentido desse início de trabalho aqui? Vamos lá. 1º de dezembro. Gente, queria falar nada, não? Mas o ano acabou, viu? Agora é o seguinte, minha cara, meu caro. Quando esses enfeitezinhos de Natal começa, já foi. Era uma vez. Foi o ano. E aí eu tenho trabalhado em alguns projetos de fechamento de ano. E um deles é o Planner, Planner de 2026. Tem gente que está aqui dentro dessa sala, começando esse webinar, e esteve comigo no webinar onde eu lancei um planner em 2020, 2020 eu lancei um planner, foi a primeira experiência e foi bem interessante. Então o que eu fiz? Eu remodelei, reorganizei, reprogramei e venho trabalhando nisso. E aí eu falei assim, gente, vamos começar com chave de ouro? Bora fazer aí uma semana para poder cutucar o povo, fazer o povo sair da toca, fazer o povo pensar o que eu quero da minha vida, meu Deus do céu. A vida é assim, Às vezes a gente vai vivendo no automático. Então esses nossos 7 dias aqui tem como foco, primeiro, nos tirar do automático. Eu vou vir aqui todas as noites, às 20 horas, já com horário programado, Eu tenho vindo aqui fazer algumas lives curtas, mas sem programação. Eu chego aqui, falo, muitas vezes uma, 2 pessoas entram, Porque eu também não fico muito tempo por aqui nas lives que eu tenho feito, mas é mais para gravar o conteúdo e deixar gravado, Agora não, agora são lives programadas. De hoje até segunda-feira próxima, eu estarei aqui sempre às 20 horas e nós vamos dia após dia caminhar. Então, primeiro objetivo, tirar a gente do automático. O ano tá acabando. E a gente não pode, nesse piloto automático que a gente veio muitas vezes o ano todo, a gente não pode entrar nesse piloto automático já que iluminou festas e aí quando vê começou o ano, não dá. Eu estava conversando com algumas pessoas nesses últimos dias agora, e falando, vamos sentar, bora fazer o planejamento. Umas 2 pessoas que são minhas mentorandas e a gente tá precisando, marcar as reuniões, dar uma retomada aí nos projetos da mentoria. E eu vou marcar, não, acho que agora é melhor deixar para janeiro. E eu andei puxando a orelha, Tô me recordando agora de 2 pessoas em especial que eu precisei dar uma puxada de orelha. Eu falei assim, mas por quê? Não, porque agora a gente já chegou aqui, dezembro não dá para fazer mais nada. Então,
De certa maneira, essa é uma tendência que nós temos, de nos acomodarmos com as coisas que agora não dá para fazer, agora não é possível. Então agora não é possível porque tá corrido demais, agora não é possível porque eu estou com um problema demais, agora não é possível porque eu tenho uma viagem marcada, agora não é possível. E são tantos os motivos. Se nós pararmos para observar, esse tipo de discurso que nós temos é o discurso de quem vive no automático. Então, o nosso primeiro objetivo nessas nossas lives aqui, nesses 8 encontros, onde nós trabalharemos os 7 portais do caos ao cosmos, é tirar a gente do piloto automático. Não tem que esperar amanhã para fazer nada, nós estamos aqui agora, hoje é dia 1º. Olha como isso é interessante, eu mesma estava tentada. Porque eu já tinha me proposto anteriormente a começar esse projeto no dia 1º de dezembro. Foi algo que eu disse a mim mesma há um bom tempo atrás. Só que eu disse a mim mesma, eu não disse para ninguém fora. E eu não sei quanto a você, mas acontece muito comigo. Quando eu marco um compromisso comigo, apenas comigo, e não comunico a ninguém externo, não tem um terceiro envolvido na experiência, não é incomum que eu adie. Porque vem as urgências, as emergências. E foi isso que aconteceu. E eu passei a semana toda, a semana passada, né? Que eu deveria ter vindo, ter anunciado, ter feito post para poder já lançar, né? Eu, sei lá, gente, eu me perdi. Eu não me dei conta de que segunda-feira seria de 1º. Olha que coisa. E aí, quando foi ontem, eu me dei conta de que hoje seria de 1º. E de ontem para hoje eu fiquei relutando. Eu vou adiar. Eu não falei pra ninguém mesmo, eu não anunciei mesmo. Essas lives eu posso fazer outro dia, são só 7 dias, eu posso deixar pra semana que vem. E aí eu fiquei conversando comigo mesma, nessa confusão, nesse conflito. Isso acontece com você? E aí, Jaqueline, querida, entrou aqui. Renner, que saudade, quanto tempo. Joelice, isso acontece com você, minha linda? De você dizer que vai fazer e depois começar a ficar arranjando um argumento para poder adiar um pouquinho mais? Gente, isso acontece comigo, com você, acontece com todos nós isso acontece, não é? E até por volta de 2 horas da tarde, eu ainda estava nessa conversa interna de anjinho e diabinho. Porque como eu não tinha vindo aqui fazer post, eu não tinha anunciado, eu não tinha mandado WhatsApp pra ninguém, o compromisso era de mim para mim mesma. Era aqui dentro de mim que eu sabia que eu queria estar aqui hoje, no dia 1º de dezembro, abrindo as portas de dezembro com esse marco, para nós pensarmos o nosso 2026 a partir do dia 1º de dezembro. E eu quase adiei. Foi um beicinho de grilo. Foi por um beicinho de grilo. Então, por que eu tô compartilhando com vocês isso? Porque essa é a nossa realidade. E esses nossos 7 dias, primeiro, é pra tirar a gente do automático. Se eu conseguir te tirar do automático, eu vou estar muito, muito, muito feliz, tá? Vou estar muito satisfeita. E estar aqui pra mim hoje é sair desse meu automático, é dizer assim, eu me propus a conversar e vou fazer mesmo, né? Joelice falando que às vezes acontece, a Carol aí falando sempre, né? A Inês brincando, não, imagina. Pessoal aqui compartilhando, né, as realidades. É, desse jeito mesmo. Qual que é o nosso segundo objetivo nessa semana, né? Nesses 8 encontros, onde eu vou trabalhar os 7 portais, os 7 mistérios da criação. O segundo objetivo é nos tirar da inércia. Nos tirar do comodismo, mas nos tirar da inércia, nos colocar em movimento, nos colocar numa posição de consciência, o que eu realmente quero fazer. Não dá para esperar chegar janeiro para dizer o que eu quero fazer. Porque quando chegar em janeiro, eu vou pensar, vai chegar o carnaval, melhor esperar o carnaval. E quando passar o carnaval, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei sobre esse ano quantas coisas aconteceram. Quando eu olho para o meu 2025 e eu penso nos projetos que eu adiei, nos projetos que eu não realizei, nas coisas que eu quis fazer e não fiz. E não é que eu não tenha feito nada, gente, eu fiz muita coisa.
Quem me acompanha mais de pertinho sabe que esse foi um ano muito intenso, né? Projetos da Logos que estavam aí adormecidos desde antes da pandemia voltaram a acontecer, o Cine Debate voltou, todo mês a gente teve um filme, a gente discutiu o filme, eu lancei o projeto Passos da Alma, que é um projeto só para mulheres com dança aqui na clínica, o projeto Ninho aconteceu lindamente, um sábado por mês, muitas coisas aconteceram. A minha fala não é a fala de alguém que não realizou em 2025, mas é a fala de alguém que está olhando com consciência, com clareza e precisa, e olhando e falando, poxa vida, eu não fiz isso, eu queria ter feito e não fiz. Como, por exemplo, amanhã, se eu não tivesse se eu não viesse aqui estar com vocês hoje, eu diria, poxa, eu queria ter começado o dia 1º de dezembro o webinar e não comecei. E ninguém nem saberia. E talvez até eu esquecesse, mas então é um olhar muito criterioso. E é para isso que eu tô aqui. Eu quero te apoiar a ter um olhar muito criterioso sobre o seu 2025, para você sair da inércia, para você começar a projetar o seu 2026 com mais autoconfiança. A Renner lindona dizendo, preciso retomar a vida, criar novos projetos, é para isso que a gente tá aqui, minha linda. É isso, não vamos perder. Algumas pessoas me perguntaram, por mensagem, se essas lives iam ficar gravadas. Sim, elas vão ficar gravadas, tá? Então, se você perder alguma, venha, no dia seguinte, elas vão ficar gravadas aqui, sim. Agora, é lógico que participar ao vivo tem a vantagem de você poder fazer pergunta, poder compartilhar, trocar ideia, Então, se programem para estar ao vivo, mas o dia que você não puder estar ao vivo, elas estarão gravadas, tá ok? E é para isso mesmo, é pra gente tirar sair desse ambiente e falar, agora eu vou começar. E eu não vou começar o ano que vem. Porque, voltando a essa lógica que eu estava construindo, quando eu olho para as coisas que eu não realizei, foi bem assim. Eu adiei um pouquinho mais por algum motivo, Adiei, isso aqui eu vou fazer daqui a pouco. Isso aqui eu vou primeiro. E será? Foi certo? Algumas das minhas escolhas não foram certas. Então é sobre tirar a gente da inércia, é sobre tirar a gente da cegueira, é sobre fazer a gente se movimentar, é sobre isso. E quando eu trago essa temática dos 7 portais, por quê? O que vai nos conduzir nesses nossos encontros aqui, Nesses 8 encontros? O que vai nos conduzir aqui são os 7 dias da criação dentro do mito judaico-cristão. Então, essa é uma história verdadeira, tanto para o nosso universo cristão, como nós entendemos que o mundo foi criado, e é uma história verdadeira também para os judeus. Então, o livro de Gênesis, ele é um livro sagrado para os judeus, ele é um livro sagrado para os cristãos. E aí a gente tem lá no livro de Gênesis, bem no começo de Gênesis, a gente tem a história de como o mundo foi criado. E isso ocorre em 7 dias, na verdade em 6, porque o 7º é o dia do descanso de Deus. Existe um mistério aí no descanso também. Então o que eu quero fazer com vocês é, um dia após o outro, mergulhar em cada elemento desses mistérios. E trazer esse mistério do dia 1, trazer o mistério do dia 2, o mistério do dia 3 e assim sucessivamente, para que você aplique na sua vida. Para nós cristãos, nós entendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas veja, independente do credo religioso, muitos outros povos de outras culturas que entendem Deus de uma outra forma, eles também têm um entendimento desse princípio divino que mora dentro de si. Então, isso vale para você que tem essa crença religiosa, esse entendimento de que você é imagem e semelhança de Deus, mas isso vale dentro de um universo muito maior, inclusive, dentro de um universo simbólico. E esse entendimento de que eu sou imagem e semelhança de Deus me mostra que, se Deus cria, eu posso criar também. Nós, enquanto imagem, somos co-criadores junto com Deus da nossa própria realidade. A nossa própria realidade se faz. E eu faço a minha realidade na medida que eu vou vivendo a minha vida. E o modo como eu escolho viver a minha vida vai me conduzindo, ok? Vamos lá, olha isso.
O modo como eu escolho viver a minha vida vai me conduzindo. O problema é que boa parte dessas escolhas não são assim tão conscientes, né? Eu escolho muitas coisas com base na minha inconsciência. Então, é algo que vem lá do meu inconsciente, um modelo, uma energia e me toma. E essa energia que me toma me faz ir para o caminho A, B ou C, que não era bem o caminho que deveria me levar aonde de fato eu quero ir. Então, qual que é um outro ponto para nós aqui? Tirar a gente da inconsciência, né? Como eu falei, tirar a gente dessa inconsciência, porque se você vem aqui, você me escuta, eu te cutuco, te faço refletir, eu tiro você da inconsciência e você pode fazer melhores escolhas. E sendo você imagem e semelhança de Deus, você pode se encaminhar para construir um universo para você como você quer. Bom, eu preciso olhar o universo que eu construí em 2025, como foi? Qual é a minha nota para 2025? Mas qual é o 2026 que eu quero construir? Com um pezinho agora em dezembro, dia 1º de dezembro, nós... não tô aqui para falar de presente de Natal, eu tô aqui para falar de projeto de 2026. Tô adiantada? Não tô adiantada. Estamos no tempo certo. Esse é o tempo divino para nós. E quando a gente fala, né, o nosso tema aqui dos 7 portais, então é isso que vai acontecer. Cada dia eu vou te entregar uma chave com a qual você vai poder abrir esse portal, com a qual você vai poder criar esse algo que a sua alma deseja. O que a sua alma deseja? Não sei. Vai lá, um segundinho para você pensar. O que é o seu grande desejo para 2026? Mais paz? Mais harmonia? Talvez mais saúde física, mais saúde mental, emocional, mais amor, mais conexão, mais amizade. O que você quer para 2026? Mais riso, mais alegria? É isso que você deseja? O que você quer? Se vocês puderem escrever aqui nos comentários uma palavra, né? Em uma palavra, o que você quer para 2026? Clélia, oi querida, diga aí pra gente. O que você mais quer pro seu 2026 em uma palavra? Talvez você queira mais sucesso, ok? Talvez você queira mais grana. Você quer mais prosperidade? A Lúcia dizendo paz. Isso, palavra bonita, né? Mais paz de espírito. O que a gente quer? Harmonia. A Renner querendo harmonia. A Carol Palma querendo equilíbrio. Olha que palavras lindas. Clélia, realização. Então, aquilo que eu projeto, que é o que eu quero para o meu 2026, eu penso assim, ok, e como que eu vou construir isso? Então, cada dia eu vou te entregar uma chave. A Ivonete quer cuidado da vida. Oi, que bonito! Eu vou te entregar uma chave. Do mesmo jeito que Deus construiu o universo, você com essas chaves, enquanto imagem e semelhança dele, vai poder construir o seu universo com isso que você quer. André, querida, que saudade! Falando realização, a Cat, prosperidade, coisa boa. Já tem algumas pessoas que eu consigo reconhecer pela fotinha, pelo nome. Outras eu não consigo, né? Sem óculos muito menos. Se eu usar o óculos, eu leio um pouco mais. Deixa eu ver, ó. Eu leio um pouco mais, mas ainda assim não reconheço algumas fotos. Joelice falando que é saúde, leveza. Olha que delícia. Mas e o título? Do caos ao cosmos. Então vamos focar agora no título. Quando você pega lá em Gênesis e você começa, né, a beleza, né, o mistério da criação começa. Que no princípio criou Deus o céu e a terra. Rubenilza, diz que é leveza, delícia, muito bom. No princípio criou Deus o céu e a terra. E aí na sequência diz assim, a terra porém estava sem forma e vazia. Entre esse no princípio criou Deus o céu e a sequência, a terra porém estava sem forma e vazia, versam os teólogos e tem as discussões mais incríveis possíveis. Eu não sei se vocês já fizeram aulas de teologia, eu fiz algumas aulas de teologia, né?
Fiz na própria faculdade, né? Eu fiz a faculdade, minha faculdade foi na Universidade Católica, então a gente tinha que fazer teologia. Depois eu fiz o mestrado em Ciências da Religião, então eu peguei algumas matérias de estudo de teologia, e sem falar que eu conheci muitos teólogos ao longo da minha história. E aí eu já escutei cada coisa, né? Do que possivelmente aconteceu entre o primeiro momento que criou Deus os céus e a terra e o segundo momento que a terra estava sem forma e vazia. Mas eu não quero discutir isso aqui. O fato é que algo aconteceu. E esse algo que aconteceu, seja o que foi que tenha sido, deixou a terra sem forma e vazia. E havia caos. O que é o caos? O caos é justamente essa ideia do vácuo, do vazio. A palavra caos, de origem grega, que é caos, né? Só que escreve-se com K, é uma abertura. É um abismo. Caos é um abismo. Ó, a Jaqueline já quer movimento e ação. Ó, tem gente querendo paz, tranquilidade. A Jaqueline quer movimento e ação. Gostei. Essa aqui é pras cabeça. Ainda falando aqui do que o pessoal quer, né? Tô lendo aqui ainda, continuando. Caos. Um grande abismo. Um vácuo. Mas o caos, para nós, é também a ideia de desordem. A ideia de confusão, a ideia de conflito. Isso é o caos. E então, no momento seguinte, diz que o Espírito de Deus pairava sobre toda aquela região. E na sequência vem o primeiro dito. Disse Deus, haja luz. Então, a primeira criação aí é a luz. Mas isso eu não vou tratar agora. Eu quero ainda me concentrar no espaço anterior. Quando a primeira palavra proferida e disse Deus haja, né? E o primeiro haja era luz e houve luz. Isso nós vamos começar a tratar a partir de amanhã, que é a primeira chave que eu vou te entregar. A chave do haja luz, vou te entregar amanhã. E inclusive tem uma palavra bem bacana, que é uma palavra de origem hebraica e aramaica, né? Você vai encontrar no origem mais antigo aramaico também, que ela chega para nós nos contos de fadas, que é abracadabra, né? As crianças todas conhecem abracadabra e muitos de nós não temos noção de que essa palavra que é dita na boca das crianças, nos contos de fadas, abracadabra, é uma palavra de origem antiga, hebraico e aramaico. E a palavra abracadabra, na verdade, é a junção de duas palavras, que é criar e falar. Abracadabra, criar e falar, que significa exatamente eu crio enquanto falo. Abracadabra nada mais é do que e disse Deus, haja e ouve. E disse Deus, haja e ouve. São 10 emanações. São 7 dias. Nós vamos trabalhar as chaves dos 7 dias. Mas, na verdade, em 7 dias, Deus gera 10 emanações. Por 10 vezes ele diz haja e alguma coisa acontece. São 10 abracadabras. Aí tem gente que vai achar estranho. Não, mas essa palavra de macumbaria. Aquilo que a gente não conhece, a gente demoniza, né? Mas, como eu falei, é uma palavra de origem hebraica e aramaico, que está baseada aí, né, em Gênesis, né, e disse Deus haja, e a coisa acontece, enquanto eu falo, se cria enquanto eu falo. E é o poder da palavra, né? Quando eu profiro uma palavra, essa palavra proferida, ela gera algo, ela vem com o poder de gerar algo. Então, ok, isso nós vamos tratar a partir de amanhã. A André diz que é a melhor gargalhada. Oh, coisa boa! Mas hoje nós vamos nos centrar no caos. Hoje é dia de falar de caos. E aí? Conta pra mim. Seu ano de 2025, na escala, tem a escala dos furacões, né? Como é que chama a escala dos furacões? Esqueci agora. Enfim, tem a escala dos terremotos também, né? Tem a escala dos terremotos, tem um nome pra escala dos terremotos. Mas aqui na nossa escala, nós vamos criar a nossa escala de caos. Na escala de caos, onde 0 é paz absoluta, tranquilidade, suavidade, só love, 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 e 10 é caos total. Qual foi a sua intensidade de caos de 2025?
Eita. Eu vou colocar o meu aqui, ó. Eu vou colocar, não vou falar não, vou colocar o número aqui. Vou colocar o meu. Ó, a Lúcia disse que foi 10 o dela. Eu vou colocar aqui, ó. Pronto, tá aí a minha nota. Coloquei a minha nota de caos. A Anne disse que foi 7. Vocês viram a minha nota aí? Gente, foi caótico, viu? Foi caótico. É interessante porque eu venho suavizando, né? Porque é óbvio que 2021, que foi o ano que Lindomar morreu, caos nível, nem tinha número, não dava nem para dar número para aquele caos, né? Que foi ficar viúva, né? Inominável e não dá para ter número também. Mas ultrapassaria aí os 10 com certeza. Mas nesses últimos anos as coisas foram se suavizando, mas esse meu ano foi muito desafiador, muito desafiador. Então, ó, a Andréia aqui 9.6, Ivonete 9.5, Keiri Eliane 5, Clélia 3. Ô, lindinha, Clélia, que ano suave, que delícia, minha linda. Rubenilza 7, Anne 7. Vocês viram o meu, né? 9.8. E assim vai, essa é a nossa escala de caos. E sabe de uma coisa? É maravilhoso quando a gente aprende a rir disso, rir do nosso próprio caos. Então eu disse que eu não ia avançar, que eu ia ficar hoje no tema do caos, porque a gente tem que aprender a olhar para o caos. Eu vou entregar 7 chaves, mas antes de entregar a primeira chave que eu vou entregar amanhã, que está dentro do Disse Deus Haja Luz, nós precisamos aprender a sabedoria de olhar para o caos, de ter coragem de olhar para o caos. Existe um fenômeno que acontece muito com pais que têm filhos com alguma síndrome, com algum atraso do desenvolvimento, né? Quando é muito gritante, a gente não tem jeito, né? Eles têm que correr atrás. Mas quando é um pouco mais suave, acontece da criança já tá ali entrando com 8, 9 anos, com muitos problemas na escola, apresentando as dificuldades. Muita gente já indicou, procura um profissional, procura um especialista, faz um diagnóstico. E os pais não procuram. Não procuram. Por que será? Eu já trabalhei como professora antes de ser psicóloga, então eu via isso muito no meu trabalho como professora de crianças. Depois como psicóloga dentro da escola, né? Eu não diagnosticava as crianças dentro da escola, mas a gente fazia um pré-diagnóstico e eu encaminhava para os pais procurarem um diagnóstico fora e muitas vezes eles não procuravam. Quantas vezes eu chamava os pais para conversarem na minha sala dentro da escola, eles não iam, eles não queriam conversar, eles fugiam. E nos últimos anos, eu fiz um trabalho para a Saneago, ministrando palestras semanais para um grupo chamado Despertar, de funcionários que são pais e mães que têm filhos com necessidade especial, né? Então, levando palestras de conscientização. Então, eu trabalhei muito com esse público, no consultório, fora do consultório, nesse projeto da Saneago e em outros tantos locais. E é muito comum isso. Por que os pais fogem do diagnóstico? Porque encarar o caos é difícil. Né? É difícil encarar o caos. A Clélia dizendo que tava com saudade de ouvir minha gargalhada. Oh, minha linda, até eu fiquei com saudade de uma gargalhada por um tempo, mas isso me salvou, sabe? Aprender a rir mesmo no caos me salvou do meu pior caos, né? A Inês dizendo, nem sei, estava vindo a transformação, estou com sentimentos diferentes. Ei, olha só, momento de tomada de consciência, Inês, momento de tomada de consciência, Belinda. A Clélia tinha dito que nos anos passados os números, as notas do caos eram maiores, né? Então você estava precisando da bonança, né, minha linda? Que bom que chegou a bonança para você. É assim, né? Um ano a coisa fica mais difícil, depois vem a bonança. Então, voltando, é difícil olhar para o caos. Sabe aquela situação, a mulher sendo traída? Todo mundo sabe que ela está sendo traída. E ela não vai olhar, ela não vai atrás. Por que será que ela não vai atrás? Porque é difícil olhar para o caos. Porque se ela encarar a realidade que o marido a está traindo, ela vai ter que se posicionar. Então ela prefere fingir que não está vendo. Também
isso acontece quando uma pessoa vive uma relação tóxica. E ela, no fundo, sabe que aquela relação faz mal pra ela. No fundo, ela sabe que tá sendo passada a perna. Ela sabe que tá sendo lesada. No fundo, ela sabe que ela tá sofrendo. No fundo, ela sabe que ela está adoecendo. Mas ela prefere não olhar. Então, esse evitar de olhar o caos é uma tendência que nós temos. E é por isso que, ao invés de já começar no número 1, no dia 1, eu preferi hoje parar no caos. E é interessante isso, porque não era assim que estava preparado. Eu tenho dessas coisas, eu preparo os negócios, e aí quando eu vou pra prática eu resolvo mudar. Ai, é desse jeito, né? E aí eu resolvi mudar. Eu falei assim, não, gente, eu não vou. Era pra começar já pelo 1, né? Que é o Haja Luz. Já entregar pra vocês a primeira chave. E aí hoje, mais no finalzinho da tarde, quando, né, que o material já tá preparado há algum tempo, eu tinha esquecido a data, mas o material já tava pronto. Eu falei assim, gente, não. Eu vou começar pelo caos. A gente tem que olhar pro caos. Clélia dizendo que orou muito por mim, que imaginava o meu sofrimento, né? Parecia não ser verdade, né, querida? Gratidão, viu? Gratidão pelas orações aí. Eu recebi toda essa força que foi emanada para mim, com certeza. Né? Deus me segurou no colo dele nos momentos mais difíceis. Enfim. E tá aí. Quando a dor é grande demais, né? Aproveitando aí que a Clélia falou, né? Dessa questão de ter orado por mim. Aproveitando, quando a dor é intensa demais, não tem como negar o caos, né? Você sabe que esse ano, quando eu dei a minha nota 9.8, eu não sei o que te levou à sua nota, mas quando eu dei minha nota 9.8, analisando as coisas, e eu tenho feito muitas análises do porquê da minha nota, né? Aliás, enquanto eu tomo meu gole d'água aqui, por que você deu essa sua nota? Né? O que foi que levou a essa nota de causa aí? Ao longo desse ano, eu precisei fazer alguns cortes, eu precisei tomar algumas decisões, eu precisei resolver coisas dentro de mim, eu precisei resolver conteúdos meus. Eu estava comentando, né, com um paciente meu, ele dizia pra mim assim, Márcia, você deve estar cansada de escutar a mesma história. Eu falei assim, não, um dia que eu cansar de escutar histórias repetidas, eu não posso viver a minha profissão. Porque o que um psicólogo faz é escutar histórias repetidas, e as histórias se repetem, mas cada vez que ela vem pra gente olhar por um novo prisma. Então, esse ano, eu olhei de novo para tantas histórias minhas, histórias da minha infância, traumas da minha infância, dores da minha criança que ainda estavam reverberando dentro de mim. Então, foi um ano de encerrar coisas. O caos deste ano, o olhar para o caos desse ano, fez com que eu desse conta de resolver coisas que precisavam ser revistas, passadas a limpo, né? É importante a gente entender qual foi o real caos. E aí, quando nós olhamos para esse momento inaugural, que a Terra estava sem forma e vazia, é o caos. O caos não é um local para ser temido. O caos não é um lugar para a gente fugir de lá. O caos não é um lugar para a gente se desesperar. O caos é um lugar para a gente contemplar. Gente, nesses meus 9.8 de nota aqui, no mês de abril, estava tão caótico para mim que eu comecei a ter alteração da pressão. Minha pressão começou a ficar alta. Eu falei assim, meu Deus, eu vou no cardiologista porque... Não posso, né? Não posso me permitir esse negócio porque, sei lá, é perigoso mesmo, né? É perigoso mesmo, a gente tem que cuidar desse corpo. Mas a pressão emocional estava tão intensa que a pressão arterial acompanhou. E lá pro mês de abril e maio foi muito, muito pesado para mim. Eu tive que reavaliar muita coisa. Então, o caos é pra gente parar e olhar. É pra gente parar e contemplar. O que eu tenho que aprender com isso? A Lúcia dizendo, traição após 55 anos de acreditar em alguém. É pesado demais, né? Quando a gente olha para uma coisa como essa, é pesado demais. Então, se é pesado demais, o caos não é lugar de desespero. O caos é lugar de contemplar.
Agora, para eu contemplar, não é de qualquer jeito. Não, não é. Eu tenho que trazer para mim a força divina. Eu tenho que trazer para mim esse empoderamento. Eu tenho que trazer para mim o entendimento de que as 7 chaves virão na sequência. E que eu vou abrir um portal de cada vez. E que eu vou, começando pelo Haja Luz, eu vou realizar as transformações. Porque se eu sentar no caos e me desesperar feito criança, aí realmente eu sou engolida pelo bicho-papão. O caos não é lugar para criança. O caos é lugar para gente grande. O caos é lugar para alguém que alcançou sabedoria. O caos é lugar para alguém que quer se posicionar como adulto. Eu tenho dentro de mim todas as minhas idades. A minha criança mora dentro de mim. Como eu falei, eu visitei ela muito esse ano. Eu precisei visitá-la, precisei colocá-la no colo, precisei dar espaço de cura para ela. A minha adolescente mora dentro de mim, todos os meus eus moram dentro de mim. Mas o caos não é lugar para Márcia criança. O caos não é lugar para Márcia adolescente, não. O caos é lugar para Márcia adulta. O caos é lugar para eu me posicionar como alguém que vai olhar com estratégia o que eu tenho para aprender no meio dessa dor. Porque toda dor vai trazer algum aprendizado. Toda desordem vai chamar para si uma ordem. Todo caos vai chamar para si um cosmos. O caos é o momento inaugural. Existem estudos da Cabala hebraica que fazem a análise, né? Eles chamam de árvore da vida. Então, cada anunciação, as 10 primeiras anunciações, que é os 10 primeiros haja, né, de Deus, né? Ele diz, haja alguma coisa e aquilo vem à existência, não existia antes e vem à existência. Eles chamam de sefirós. E aí, alguns estudiosos correlacionam isso às cartas do tarô. Então, vai a carta de 1 a 10. Só que o tarô tem uma carta anterior, que é a carta de número 0. O 0, ele não tá na árvore da vida, mas ele existe num lugar oculto. O 0 é o antes. O 0, se diz 0 à esquerda, não vale nada. Mas põe ele na frente dos números, você vai ver o quanto vai valer. O 0 antes do 1 não vale nada, mas põe ele depois do 1, virou 10. Aí você põe 2 0, virou 100. Põe um 5 0 aí, por favor. Põe. O 0 é um número muito poderoso. E dentro desse simbolismo do tarô, olha que interessante. O 0, ele é o louco. Quem é o louco? É aquele que sai andando. Tanto ele pode andar loucamente e se perder e cair num buraco, num abismo. Boa parte dos desenhistas que fazem o desenho, né, da carta 0, do louco, no tarô, desenham um homem assim, olhando para o alto, de braços abertos, como quem está andando, né, bem levemente, tem um cachorrinho ali geralmente perto dele, latindo para ele, e ele está na beirinha de um abismo. Então, pode ser aquele que vai cair no abismo, porque não está prestando atenção, então é louco no sentido de desvairado, mas pode ser louco no sentido de leve. Ele está tão leve que ele simplesmente vai, ele simplesmente se permite ir, né? A gente permite que a coisa aconteça, né? A Clélia compartilhando aqui, né, que em 2022 eles viveram uma situação muito inesperada. O netinho teve paralisia cerebral, nasceu com paralisia, falta de oxigênio ao nascer. Foi um tempo de muito sofrimento. Gente, olha aí. Quando vem uma dor como essa, a gente tem que evocar esse número 0. É o antes. O que vem depois? Eu não sei. Como é que dá pra saber? Interessante, Clélia, você trazendo esse depoimento aqui pra gente. Eu me lembro de quantos depoimentos eu escutei dos pais e mães lá na Saneago, né, desse grupo Despertar, que eu acompanhei por muito tempo. Que eles diziam isso, né? Quando a criança nasceu, foi um caos total, a gente não sabia, os médicos diziam que estava desenganado, que ia viver pouco tempo, e muitos deles têm lá hoje filhos, lógico, que tem uma sequela, tem, né, uma deficiência, tem uma dificuldade, mas muitos deles se alfabetizaram, alguns trabalham, cada um conseguiu da sua forma progredir, e eles olham e falam assim, nossa, lá naquele momento todo mundo dizia que não tinha jeito. E algo se fez. É isso. O 0 é aquele número que vem num momento que eu não posso dizer o que está por vir. Não tem como dizer.
né? Nasce uma criança com falta de oxigenação, né, no cérebro ao nascer, e aí tem lá as perspectivas, quanta coisa terrível pode, né, um prognóstico de quantas coisas terríveis, mas o que a gente sabe? A gente não sabe de nada. O caos é isso. O caos é esse espaço em que a gente não sabe de nada. E como alguém que não sabe de nada, a gente tem que encontrar a leveza do zero. A leveza do louco. Não é louco no sentido de ser doido da cabeça. É louco no sentido de ele tá ali, ele vai caminhar. Ele vai caminhar e o caminho vai se fazer enquanto ele caminha. Ele vai caminhar e o caminho vai se mostrar enquanto ele caminha. Entendi isso? Eu vou repetir, porque eu não sei se você captou. Eu vou repetir. Então, foca. No caos, você vai caminhar e você vai buscar fazê-lo com a maior leveza que você puder. Zero é o que vem antes. Você não sabe o que vem depois, não tem como saber ainda. Você está no caos, não tem luz para você ver, você não está enxergando. É assim que é o caos, é um lugar que não se enxerga. E você vai caminhar, porque o caminho vai se fazer enquanto você caminha. É sobre isso. A gente precisava parar aqui no zero, não precisava? Amanhã é o dia 1. Amanhã eu vou te entregar a primeira chave. Mas antes de você pregar a primeira chave, a segunda e todas as chaves, são 7 ao todo, nós precisamos compreender que aqui agora, nesse espaço, né, que nós não sabemos nada, a Clélia falando, né, nesse espaço do não saber, nesse espaço onde eu não enxergo nada, que é um caos, não existe luz no caos, é um lugar de escuridão. Nesse espaço eu vou encontrar um lugar interno de paz, de assentamento do meu ser, para que eu caminhe. E assim, eu não sei quão caótico foi o seu 2025. Algumas vieram aqui, né, trouxeram as notas, né, e algumas ainda vieram compartilhar suas experiências, né. Então, assim, gratidão por terem compartilhado. É muito bom saber que a gente está nesse ambiente, né? Mesmo que seja um ambiente virtual, a gente consegue fazer um círculo de confiança de tal forma que a gente consegue compartilhar. Mas independente de quão caótico tenha sido o seu 2025, agora é um lugar de centramento, é um lugar de você parar, buscar esse ponto de paz interna, mesmo mediante o caos, para que você crie. Porque depois do caos vem o cosmos. Depois do caos vem o cosmos. Eu vou entregar para vocês, nesses 7 dias, alguns exercícios para ajudar vocês a aprofundarem, né? Então, eu tenho aqui um mapa emocional do caos. É um teste para você entender como é que está a sua alma, né? O quanto a sua alma está pedindo luz. Lúcia dizendo, você é muito especial. Gratidão, minha linda! Carol Palma, live necessária. É um tema necessário para todos nós, né? Para todos nós, esse tema é necessário. Então, olha só, o bloco 1 fala sobre sobrecarga. Com que frequência em 2025 você se sentiu sobrecarregada? O bloco número 2 fala de desorganização interna. Com que frequência em 2025 você se desorganizou internamente? O bloco 3 fala sobre impotência e desânimo. Com que frequência em 2025 você se sentiu impotente, você perdeu o ânimo, perdeu sabe, a energia interna? Ânimo é alma, né? Perdeu a alma. Bloco 4 fala de perder de si mesma. Né? Quantas vezes você sentiu que você estava desconectada consigo mesma em 2025? O bloco 5 fala de culpa e inadequação. Com que frequência você sentiu culpa, se sentiu inadequada? E o bloco 6, são 6 blocos ao todo, vai falar de ansiedade e tensão. E aí, com que frequência você ficou tensa, você ficou ansiosa em 2025, né? São 24 questões ao todo que você vai responder, né? Se teve ou se não. E aí depois tem
você vai somar os pontos, né? E aí ele vai, aqui pelos pontos, vai dizer pra você quais foram os blocos mais pesados, tá? Gente, não é um teste psicológico que faz dentro de um consultório de psicólogo. É uma ferramenta que eu construí pra te dar de presente, tá? É exclusiva aqui pra nós, é exclusiva aqui pra esse nosso webinar do Caos ao Cosmos, né? Os 7 portais da criação. Se você quiser, então o que você vai fazer? Você vai me mandar mensagem, você pode me mandar mensagem no direct, ok? E eu vou mandar para você o link de um Forms. Você vai preencher lá vai ter o seu e-mail e o seu WhatsApp, tá? Então você preenchendo esse Forms, eu já coloco você na lista para te mandar todas as ferramentas. Cada dia eu vou criar uma ferramenta e aí cada dia eu vou te presentear com uma ferramenta para sua autodescoberta. Se você está em psicoterapia, você pode preencher essas ferramentas, levar para sua terapia, para aprofundar a discussão. Se você não está em terapia, minimamente respondendo uma ferramenta de cada vez é uma forma de você se cutucar, de você se provocar, né? A Amanda dizendo, nossa, que fala necessária, obrigada, que bom. Ivonete dizendo, você é especial, vocês são especiais na minha vida. Gratidão por estarem aqui. E amanhã, às 20, nós temos um encontro e eu vou entregar para vocês amanhã às 20 a primeira chave, tá? Mas por hora, caos. Caos. A Terra estava sem forma e vazia. Esse é o estado original. E no caos nós precisamos nos centrar para contemplar o que tem que ser contemplado, aprender o que tem que ser aprendido. Você sabe que o caos é um espaço difícil para as pessoas que gostam de controle, né? O caos é um lugar que você não controla nada, não tem como controlar. Mas aí eu aprendo que não é no controle que as coisas se fazem, às vezes é na entrega, é o louco caminhando. Tem a música Epitáfio que diz, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu adoro. É isso. Se eu estiver um pouco distraída, se eu sair do controle, o que é o acaso? A providência divina, né? Eu serei protegida na providência divina nesse momento em que eu estiver distraída. No momento de caos, eu estou sendo protegida também. Porque quando eu não tenho controle nenhum, então alguém tem que cuidar por mim. Na verdade, alguém tem que cuidar por mim sempre, mas eu tenho ilusão de controle. Mas quando até a ilusão de controle vai embora, eita, né? A Clélia dizendo que fica feliz por me ver que eu saí do meu caos. Deus é fiel. É fato, é mesmo. E o caos vem e vai, né? O caos vem e vai, mas cada vez que ele vem, eu posso aprender e saber que na sequência vem o cosmos. Espero vocês amanhã. Manda convite para alguém, convida alguém para estar conosco na jornada aí de 8 dias, né? Hoje foi o primeiro. Convida alguém para estar conosco, vai ser um prazer. Beijo no coração. Bye, bye. Oh, obrigada, Márcia dizendo, você é ótima. Vocês são ótimas. Gratidão, meninas.